eleitos de Deus ao arrependimento. O arrependimento. Todos que nasceram em Adão somente vão conseguir entrar por meio do arrependimento. Não existe nenhuma fórmula, não existe nenhum outro caminho. Somente o arrependimento traz o sangue, e o sangue nos reconcilia, nos justifica, nos santifica e nos coloca diante do Senhor. Então nós precisamos desse sangue. O Evangelho, ele é, podemos dizer assim, o precioso e eterno sangue de Jesus. São pecadores que nasceram em Adão, mas que foram chamados ao arrependimento. O objetivo do Evangelho é chamar homens, é chamar mulheres de todas as tribos, povos e nações ao arrependimento. O Messias prometido por Deus a Abraão, ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E o Evangelho, ele visa levar os seres humanos a se arrepender, dar 180 graus, uma corrida em direção ao inferno, e agora se voltar pelo arrependimento e passa por uma porta muito apertada, e entra por um caminho muito estreito, e ele vai terminar no reino de Deus. O objetivo do Evangelho não é produzir homens milionários nessa terra, homens que têm esperança nessa terra, homens que são preparados para viver nessa terra, homens que esperam o próximo presidente, o próximo deputado, homens que têm esperança nesse mundo. Não. Todas estas coisas, elas podem acontecer se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. O objetivo do Evangelho é exatamente nos chamar para o arrependimento. O que é um profeta? É uma pessoa escolhida por Deus, e o profeta, ele tem uma única mensagem: é chamar uma nação, é chamar um povo ao arrependimento. Todos os profetas que o Senhor levantou em Israel, a partir de Judá, Jerusalém, ou a partir do reino do norte, Israel. Todos eles, por 400 anos, eles foram levantados com um único objetivo: levar a nação de Israel, levar os sacerdotes, levar os reis, os príncipes ao arrependimento. Os profetas não tinham negócio, não recebiam dinheiro, não queriam ser bajulados. Eles simplesmente tinham uma mensagem: se arrependa, porque está vindo o juízo. Esse é o coração do verdadeiro profeta. Se você quer saber, hoje em dia, quem é o verdadeiro profeta, você precisa identificar a mensagem que esse profeta traz, que ele prega, e ele não muda. A mensagem é a mesma. É a mesma. Alguém diz, mas não tem outra mensagem? Se você fosse Noé, se você recebesse a visita de Deus e Deus falasse para você: Noé, eu achei graça diante dos teus olhos, você vai fazer duas coisas a partir de hoje. Número 1, você vai construir uma arca, porque eu quero que você construa, vou te dar todo o projeto. E número 2, você vai pregar que eu vou destruir toda a terra com água. É um juízo que eu vou trazer. Então, 2 encargos: a edificação da arca. Número 2, a pregação do evangelho. Se passou 10 anos, o que Noé está fazendo? Edificando a arca. E número 2, está chamando o povo ao arrependimento, porque o juízo vai vir. Se passou 50 anos, o que Noé está fazendo? Edificando a arca e está chamando o povo ao arrependimento, porque o juízo vai vir. Se passou 100 anos, o que Noé está fazendo? Edificando a arca
e chamando o povo ao arrependimento, porque o juízo vai. 120 anos, o que Noé está fazendo? Edificando, terminou de edificar a arca. E ele terminou a sua pregação do arrependimento. A mensagem não mudou. Então, o verdadeiro profeta, ele tem simplesmente, ele está, por meio da vida de Deus, está edificando a edificação do corpo de Cristo. Ele está trabalhando nisso. Mas ele também está anunciando por meio do evangelho: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. É essa mensagem que prepara as pessoas para a vinda do Messias. Não mudem a mensagem, por favor. Não mudem. O púlpito, ele se corrompeu. O sacerdócio se corrompeu. Os altares se corrompeu. Porque eles mudaram a mensagem. Uma geração moderna, um púlpito moderno, um evangelho moderno, um Espírito Santo moderno, um Jesus moderno, tudo moderno. Então a mensagem foi mudada. A mensagem completamente foi mudada. Os filhos de Deus não estão sendo preparados. Os filhos de Deus precisam se voltar rapidamente. Então hoje, abram comigo primeiro a João, a epístola próximo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio. Então veja, o que tinha no princípio? Tanto no seu evangelho, João 1:1, ele vai falar o que era desde o princípio. E aqui na sua epístola, o que tinha no princípio? Vamos tomar o princípio de Gênesis 1 e 2. Ali nós tínhamos a Trindade tendo comunhão com Adão, o homem que ele criou, que era desde o princípio. O que o Senhor quer nos mostrar? Ele, na realidade, ele quer nos levar de volta para o Jardim do Éden. O objetivo desse evangelho é nos trazer de volta. Mas o que acontece em Gênesis 3? Houve, número 1, a queda. Número 2, o pecado. E número 3, a condenação. Então nós temos algo terrível entrou. Mas aqui ele está nos chamando de volta para o princípio. O que o Senhor quer fazer conosco? Aqueles eleitos, o Senhor está nos chamando de volta para o princípio. E o que tem no princípio? Tem comunhão. Deus com o homem. O pecado, ele não está ali. A natureza pecaminosa não está ali. Não está ali a rebelião. Não está ali a carne. Está ali uma comunhão. Deus com o homem. Oh, preciosos irmãos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verbo da vida. Então aqui nós temos algumas palavras-chave. O que temos ouvido, nós temos o que temos visto, os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalpar. Verbo, a palavra de Deus. E no Evangelho de João 1, o versículo 4, diz assim: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por um lado, é a palavra de Deus, a palavra que se fez carne, o verbo de Deus. Ele vem agora se manifestar. E João diz, e nós o apalpamos, o tocamos. João era um dos apóstolos que serviu junto com Jesus 3 anos e meio. Ele pôde tocá-lo.
Ele almoçou com ele orou, ele viveu 3 anos e meio com o Verbo de Deus, com a palavra de Deus encarnada. E o Verbo se fez carne, João 1, o versículo 14, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Então nós temos aqui Deus, por um lado, nos levando de volta para o princípio antes da queda, mas por outro, mostrando o Verbo de Deus. A palavra de Deus que veio do céu e se encarnou. E agora nós temos esse Verbo como o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esta palavra ela veio do céu e chegou na terra, já existia outras palavras. Os gregos já tinham os seus grandes homens, Sócrates, Platão, Júpiter. Eram os grandes pensadores, os grandes filósofos. Já existia uma palavra na terra. Os romanos já tinham a sua palavra. As nações tinham a palavra. Eles tinham a sua cultura, as suas línguas. Eles tinham o seu sistema de governo. Ele tinha o seu sistema de educação. Eles tinham o seu sistema financeiro. Eles tinham tudo. Já existia uma palavra na terra. Mas veja, quando Deus agora, ele traz a palavra do céu, ele faz essa palavra se encarnar. E esta palavra está à vida. Compreendem? Deus poderia usar uma outra maneira para conquistar o homem. Deus poderia usar uma outra maneira, mas ele decidiu uma maneira para transformar o homem por meio da sua palavra. Se já existe uma palavra da terra que não produz vida, se existe uma palavra da terra que não leva os homens a se arrepender dos seus pecados, se existe uma palavra da terra que produz apenas uma cultura, que melhora a qualidade de vida dos homens, esta palavra não serve para a eternidade. Por isso que o Senhor traz a sua palavra cheia de vida. Deus quer transformar os homens, não pela palavra terrena, o conhecimento humano, mas pela palavra que vem do céu, como o Evangelho. Por isso que o Evangelho, ele é uma pessoa. Ele é as boas novas de Deus, porque Deus, ele se encarnou. E eu quero que você saiba de uma coisa. Se o Evangelho, quando esse Evangelho é mudado, quando a palavra ela é mudada, os homens não conseguem se arrepender. Os homens não conseguem se preparar. E os homens vão morrer e vão para o inferno. Antes do Evangelho chegar, antes da palavra se encarnar, os gentios nasciam, cresciam, morriam, iam para o inferno, depois para o trono branco e depois para o lago de fogo. Alguns eram doutores, advogados, eram médicos, políticos, eram pessoas simples. Mas esse era o destino dos gentios. Quando a palavra se encarnou para se cumprir as promessas que Deus fez a Abraão, Deus incluiu os gentios no seu plano. Mas a única maneira dos gentios serem salvos é por meio da verdadeira palavra. É a palavra de Deus que vai levar os gentios ao arrependimento. Se esse evangelho, quando ele é mudado, e você começa a pregar autoajuda,
Deus é bom todo o tempo. Os irmãos entram na igreja, você tem todo tipo de mensagem. Mensagens bonitas. Os irmãos já entram ali e você fala, Deus tem uma bênção para você hoje, meu irmão. Deus vai te abençoar. Os hinos, você canta só hinos de bênção para os irmãos. E aí você já começa o culto. Os irmãos chegou, você começa o culto já, Senhor, abençoa nessa noite, em nome de Jesus, os irmãos. Pai, abençoa, tal. Abre o céu aqui, Senhor, eu profetizo bênção. E aí você dá uma mensagem nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre pegando uma das passagens. Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Pedro ressuscitou Dorcas. Você vai dar mensagens bonitas. Ali nos evangelhos, mensagens bonitas. E você termina, você faz um pedido para os irmãos ir na frente, você ora para os irmãos, se abençoa os irmãos, pede o dízimo e os irmãos vão embora. Uau, que culto abençoado! O pastor orou por mim, eu fui abençoado. Mas eu te pergunto, você fez muita coisa, mas essa era a vontade de Deus? Não. Você e os irmãos estão indo para o inferno. Porque o objetivo do evangelho não é esse. Não é esse. Essas coisas, elas vão seguir os que creem. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O que você prega, quando você abre a boca, se de fato você está cheio do Espírito Santo, só tem uma maneira para você saber. É quando você fala o Evangelho. Quando você fala o Evangelho da vida, que leva os irmãos de volta para o princípio, você começa a falar do arrependimento. E quando você termina, toda a igreja, ela está se arrependendo dos seus pecados. Quando você prega esse evangelho, arrependa-te. E o Espírito Santo tem a oportunidade de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quando você prega esse evangelho, então o púlpito foi restaurado, o sacerdócio foi restaurado, e o evangelho vai ser eficaz para convencê-los do arrependimento. Amados, é muito grave. Há consequência para o púlpito. A mudança da mensagem traz consequência para o púlpito. Amados irmãos, o preço que foi pago por uma alma, isso vai trazer consequência para nós líderes. Vai trazer. O Senhor, ele tem planos para abençoar todos. Isso vai acontecer. É um propósito do Evangelho, mas a primeira bênção não está nesta terra. O verdadeiro Evangelho prova que a igreja, eles são peregrinos. O Evangelho mostra que eles têm que se preparar para deixar essa terra, para ir embora daqui, chorando, em pano de saco, cinza. Esse é o Evangelho. Se quando você termina uma reunião, se os irmãos, eles não estão arrependidos e chorando, desesperados, você fracassou. Você fracassou. Você não pregou o evangelho da vida e vai ter consequências. Olhem, assim, nós vemos que há algumas situações que eu quero tratar aqui, já depois dessa introdução. Necessitamos do sangue de Cristo. Não vamos conseguir os eleitos a viver nesta terra entre os humanos se não for por causa do sangue de Cristo. Nós, os eleitos, você não vai conseguir. Você está entre um povo pecaminoso. Se você não tiver o sangue todo o tempo, você não vai conseguir sair dessa terra. E o sangue, irmãos, ele não pode ser usado para brincadeira.
O sangue é só para remissão de pecados. Nós precisamos tomá-lo com muito cuidado, mas temos que tomá-lo constantemente. E o sangue, ele só vai vir para você pelo arrependimento. O que abre a torneira da eternidade é o arrependimento. E aqui diz, o ser humano, eu e você, o ser humano, o verbo to be, no inglês, I am, eu sou ou estou. You are, você é ou está. Então, eu vou usar essa pessoa, você, a segunda pessoa. A queda trouxe 3 problemas para você. Você. Diretamente, eu quero falar com você. A queda de Adão trouxe 3 problemas. E vamos tratar os 3 hoje. Número 1, o problema com Deus. Primeiro problema foi diretamente com Deus. Você se meteu em um problema com Deus quando Adão caiu. Quando você nasceu de Adão. Você já nasceu com um problema com Deus. Número 2, problema em você. Você está com um problema. Em outras palavras, você é o problema. O velho homem, o Adão que está em você, o ego, o Joe, o velho homem, esse é um problema. E número 3, Satanás. 3 problemas com Deus, com você mesmo e com Satanás. Quando você nasceu, você já nasceu com 3 problemas. E não pense que você vai conseguir superar isso se não for por meio de arrependimento e o sangue. Você não vai sair dessa terra para a eternidade por outro caminho. Nós não sabemos se hoje é o último dia na nossa vida, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Os dois podem acontecer. Por isso que há necessidade de uma preparação agora. Nós não queremos saber, eu sou pós-tribulação, eu sou pré-tribulação. Isso é coisa para menino. Tanto aqueles que crê que o arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos, ou que crê que o arrebatamento vai acontecer agora, meu irmão. Isso não é motivo para nos dividirmos jamais. Porque os 2 grupos, o Senhor disse, eu vou vir como um ladrão. Se você crê lá no meio, é melhor você ficar pronto hoje, porque você pode não ser encontrado no arrebatamento. Você pode morrer hoje. E se você ficar esperando lá no meio e você morrer hoje, você vai terminar no inferno. Certeza que você vai. Então esquece esse negócio de pré-tribulação, pós-tribulação, esquece isso. Aqui nos Estados Unidos, nós temos 3 escolas terríveis, terríveis, que não preparam os filhos de Deus para o arrebatamento. Você agora precisa se preparar para o arrebatamento, número 1. E número 2, você tem que se preocupar com as almas que Deus colocou nas suas mãos. Não se preocupe com as coisas dessa terra. Mas eu tenho que pagar minha água, minha luz, então eu vou ser irresponsável. Eu não estou dizendo neste nível. Nós precisamos cumprir a justiça dos homens, a justiça de Deus. Eu me refiro que a sua prioridade precisa ser a sua eternidade. Tem que ser. E então nós vemos, com relação a Deus, o problema que você tem com relação a Deus é um sentimento de separação. Separação. Nesses 3 problemas, eu vou tratar de um por um, separados dessa noite. Esse primeiro problema com Deus que você tem, que eu tenho, é o problema da separação. Porque todos caíram, porque todos foram condenados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós caímos. Adão caiu. Quando Adão pecou, nós vimos
Exatamente Isaías 59, versículo 1 e 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A queda, primeiro problema com Deus. E isso é muito grave. O Senhor foi no jardim do Éden, depois da queda, e o Senhor foi a Adão e disse: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Adão, o que você está fazendo? O pecado, depois da queda, já produziu uma separação entre Adão e Deus. Adão se afastou de Deus. Adão não suportou a presença de Deus. O pecado separou de Deus. Meu precioso irmão e amigo, primeiro problema, você não vai conseguir resolver se não for por meio de arrependimento e do sangue de Jesus. Existe uma separação. Existe. Em Hebreus 9, 22. Esse versículo eu quero ler porque eu sou muito tocado por esse versículo. Hebreus 9, 22 fala assim: ó Senhor, nos ajuda realmente, por favor, Senhor. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o primeiro problema, veja bem, esse problema entre você e Deus, ele só vai ser resolvido com sangue. E você não consegue o sangue adorando, orando, você consegue o sangue se arrependendo. Se arrependendo. Existem muitos homens de oração vão perder o arrebatamento. Porque eles são homens que oram, mas não são homens que se arrependem. Eles são muito justificados por eles mesmos. É como aqueles dois que subiu no monte, enquanto um dizia: Senhor, eu sou dizimista, ele estava orando: olha, Senhor, olha aqui, eu não sou como esse outro, olha aqui. E o outro: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha minha condição, eu sou um miserável, eu sou um caído, eu sou um pecador, olha a minha condição. E Jesus disse: aquele que se arrependeu, ele saiu daqui justificado. Muitos homens de oração, eles acham que por orar demais, eles vão entrar no céu. Eles vão sair dessa terra e eles vão cair, eles vão ter uma surpresa, porque eles não se arrependem. Eles creem que por orar muito já estão justificados pelo sangue. E isso não é verdade. Eu estou aqui para te ajudar e dizer: não é pecado orar, tem que orar. Mas se você não começar pelo seu arrependimento, meter tua cara no pó, chorar diante do Senhor, confessar os seus pecados diariamente, constantemente, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Se você não orar 3, 4 horas por dia, mas se você se arrepender 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à noite, você tem mais chance de entrar do que se você orar 3, 4, 5 horas sem se arrepender. A sua oração não traz o sangue. O que traz o sangue é o teu arrependimento. Trate o arrependimento como a grande bênção da graça. Porque aqui em Hebreus diz: se não há remissão, se não há sangue, não há remissão dos seus pecados. Porque nós estamos tratando do primeiro item, essa questão entre você e Deus. Isso é muito sério. E Êxodo, capítulo 12, o versículo 13, esse é um versículo muito conhecido. Eu falei no início, Êxodo, capítulo 12, naquela noite que os judeus, a casa de Jacó vai sair do Egito, Êxodo, capítulo 12, o versículo 13 fala assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, veja, quando eu ver o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Deus, ele quer ver o sangue em você. Porque há um problema entre você e Deus.
Você precisa resolver esse problema. Se Deus olhar e ver você, a ira dele permanece sobre você. Você é um pecador. Você caiu em Adão. Você foi condenado em Adão. Não adianta querer outro caminho. Você precisa do sangue. O Senhor precisa ver sangue de Cristo em você constantemente. E eu volto a te dizer, o sangue, ele não vem porque você está adorando. O sangue, ele não vem porque você está lendo ou porque você está fazendo as coisas para Deus ou pregando o evangelho. O sangue e o arrependimento é uma coisa só. Arrependimento e o sangue caminham junto. É como jejum e oração. Você começa a arrepender, o sangue vem. Isso é a promessa da graça. Isso é a graça de Deus. Foi assim que o Senhor fez. Ele deixou assim. Não permita ninguém te enganar. Nenhum pecador vai perder o arrebatamento porque pecou. Mas os pecadores vão perder o arrebatamento porque não estão se arrependendo adequadamente. Com as décadas, amados, o verdadeiro evangelho foi se perdendo. Foi se perdendo. Hoje, os líderes são especialistas em dinheiro. São especialistas em bênçãos terrenas. Eles são muito bons nisso. E nós sabemos que é verdade. Mas quando se trata da eternidade, oh, amados, já não é assim. Se você for dar uma mensagem sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre deixar o pecado, focar na eternidade, e depois você tentar fazer pedido de dinheiro uma, duas, três vezes, o que vai acontecer? As ofertas vão cair. Vão cair, porque quando você começa a focar na eternidade, os irmãos começam a entrar na eternidade, muda tudo. Por que a maioria dos líderes, eles não querem mudar a mensagem, ainda que eles sabem que ele tem que fazer? E não é uma vez por mês, olha, eu vou pregar uma vez por mês, arrependimento está bom. Não, é todo culto. Quando você for visitar alguém na casa, é arrependimento. Você está numa vigília, arrependimento. Você está na rua, arrependimento. Você não tem outra mensagem. Não existe outra mensagem. Assim você vai garantir a sua entrada no reino e a entrada do povo que Deus confiou. Então, nós estamos tratando do primeiro problema relacionado com Deus. Eu preciso correr, eu não tenho tempo. Tome o Cordeiro de Deus. É o sangue que vai te ocultar. O Senhor vai ver o sangue em você. Oh, irmãos, 1 João 9, ali, a epístola de João, o 9, ele vai mostrar vários aspectos. Se você acha que não tem pecado, eu vou repetir isso aqui, eu falei nas últimas mensagens. Quando nós olhamos para esse evangelho, a pessoa, você quer receber Jesus? Quero. Então fala comigo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Você fez essa oração, você está salvo. Sim, isso é bíblico. Realmente. Mas aí entra um problema. Irmãos, até aí nós caminhamos juntos com todos. O evangelho, ele vai até nesse ponto. Todo o planeta é um até nesse momento. Mas quando termina esse momento, para um líder, a pessoa já nasceu de novo e já se arrependeu uma vez, ela não precisa de mais arrependimento. Então já está bom. Você pode ser um cristão 5, 10, 15 anos. Vai viver sua vida, rapaz. Vai curtir sua vida. Você seja feliz. Jesus quer que você seja feliz. Então a pessoa vai ser ajudada na igreja a ser um líder de grupos de oração, outro de grupos familiares, outro vai ser um líder de música, outro vai ser... Eles vão ser ajudados nisso. E quando você fala para alguém, olha, você tem que se arrepender. Não, não, não. Eu já me arrependi quando eu nasci de novo. Não, mas você é um pecador. Você está cheio de pecado. Não. Jesus já morreu, já pagou o preço por mim. Eu já fui justificado.
Irmãos, esse desvio no evangelho vai arrastar muitos filhos de Deus para a tribulação, para a grande tribulação. Os pobrezinhos vão cair nas mãos do anticristo. Vai cair. E olha, irmãos, eu temo em falar algo aqui, mas eu preciso falar. Nenhum pastor que está mudando a mensagem, eles vão ser poupados. Por causa do preço que foi pago para a salvação da alma e da responsabilidade que foi colocada nas mãos dos pastores. O sangue de cada alma vai ser requerida deles. Não brinque com isso. E o profeta do Senhor, ele viu, já há quase 2 anos atrás, uma hoste de anjos pronta, já saiu do céu. Quando o arrebatamento acontecer, os pastores que mudaram a mensagem, eles pensam que se eles não forem arrebatados, eles vão ter uma outra chance na tribulação, 3 anos e meio. E se eles não conseguirem, eles vão ter uma outra chance na grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Não é verdade. Essa hoste de anjo, o Senhor, irmãos, o profeta viu que nos primeiros dias ou semanas, todos os líderes serão mortos e jogados direto no inferno. Eles não vão ter uma chance de ser um vencedor tardio, de ficarem na tribulação, grande tribulação, e ser decapitado pelo anticristo. Pela malvadeza que eles fizeram de fazer perder as almas do Senhor, eles não vão ter uma segunda chance. Eles vão ser os primeiros, irmãos, a saírem dessa terra. Eles vão ser arrancados do seu corpo. Então eu estou com grande temor dizendo, não mude a mensagem. Se você tem dificuldade, peça ajuda agora. Irmãos, eu fui o pior dos piores apóstatas. E não fui pequeno, não. Posso dizer para os senhores, por mais de 22 anos, eu mudei a mensagem, mudei o evangelho, facilitei o evangelho. Irmãos, eu estava correndo em direção ao inferno. Eu tenho me arrependido, porque eu sei quantas pessoas, irmãos, estão no inferno por minha causa. Porque eu mudei o evangelho. Eu preguei um evangelho doce, cheio de conhecimento. Um evangelho cheio de promessas nessa terra, cheio de prosperidade. Irmãos, quantos estão no inferno por minha causa? Me resta agora me arrepender, chorar, entrar no pano de saco, até o último dia nessa terra. E eu choro e agradeço, porque o Senhor poderia ter me matado naquele tempo, arrancado a minha alma do meu corpo e me jogado no inferno. Era o que eu merecia. Eu merecia. E o Senhor teve tanta misericórdia de mim. Ele podia ter tirado as suas mãos dos meus pés e eu caído vivo no abismo. E hoje eu posso dizer para você, eu precisei tomar uma decisão na minha vida, uma decisão muito séria, muito radical. Amados, eu precisei abrir mão de coisas nessa terra. Eu precisei abrir mão de tudo que vocês pensarem nessa terra. Todas as coisas da terra. Coisas que um pastor anela.
Eu tinha nas mãos, mas eu estava correndo em direção para o inferno com a minha família e com todos. Eu precisei abrir mão. Olha, foram 8 anos. 8 anos. Eu precisei tomar uma decisão. Deixei tudo para trás, irmãos. Se você olha para mim, eu moro aqui nos Estados Unidos já há mais de 12 anos, vai fazer 13 anos. Sabe o que eu faço? O meu trabalho, eu limpo banheiro. Nós limpamos uma clínica médica. Ontem eu estava lá pondo a mão dentro do banheiro. Os vasos. Eu limpo o chão, passo pano, tiro lixo, lixo de clínica médica. A minha esposa, a minha filha, nós limpamos casas também. Elas limpam casas. Eu deixei muita coisa. Muita coisa. E o Senhor me mostrando, você quer entrar? Eu tenho um doutorado, eu poderia estar dando uma aula em uma universidade. Mínimo, eu poderia estar dando uma aula em uma escola. Mas eu me conheço. Eu me conheço e o risco de eu cair, voltar a ganhar muito dinheiro, o risco seria muito grande. Eu não vou correr risco agora porque falta muito pouco para o arrebatamento. Eu prefiro ir lá no zero, lá embaixo. Você tem que tomar uma decisão. E as decisões, elas doem. As decisões vai tocar no teu orgulho. Se você gosta de manter um padrão de vida, para as pessoas te olhar, o carro, a casa, o meu trabalho e o meu padrão de vida aqui, se você não abrir mão disso, você vai ficar com a ti. Não é que isso é pecado, mas em momentos o Senhor, ele vai dizer para você, você vai ter que deixar isso. As pessoas vão ter que te humilhar. Você vai suportar? As pessoas vão olhar para você e vai dizer, olha lá, ele tinha tudo, agora não tem nada. Você vai suportar? Porque quando você agora é trazido para você restaurar a mensagem, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que ser humilhado. Você vai ter que ser perseguido. Vai faltar as coisas muitas vezes para você. Se você tem uma igreja, os membros vão começar a sair porque você agora está vindo para a verdadeira mensagem e a maioria não vai aceitar. Você tem lá 200, daqui a pouco você está com 10, com 15. Os outros foram tudo embora. Que você ensinou a prosperidade para eles. E agora, se você não prega, eles vão atrás de uma outra igreja. Eles querem prosperar na terra. E você vai ficar com 10, aí você vai dizer, não, eu estou em pecado. Não, eu estou fazendo tudo errado. O Senhor não está me aprovando, porque eu tinha 200 e eu estou só com 10. Você fazia muitas coisas que não estavam na agenda de Deus. E agora que você voltou para a agenda de Deus, você vai ficar com poucos. Você está disposto? Quando se trata de restaurar a mensagem, você tem que estar preparado para limpar o banheiro. Mas não se preocupe, porque o Deus dos céus, ele disse que se nós formos fiel no arrependimento e deixando o pecado, voltando para a justiça, vivendo um padrão de santidade, nós vamos ganhar um corpo glorificado e nós vamos estar nos 1000 anos e nós vamos estar na Nova Jerusalém. Lá eu não vou precisar limpar o banheiro. Lá eu não vou precisar limpar a clínica. Lá eu não vou precisar estar me humilhando desse jeito. É agora. Você está disposto? Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você precisa tomar. Se você não fizer nada novo, você não tem resultados novos. Você não vai conseguir. A mensagem é esta. Senhor Jesus,
Eu vou ser mais rápido. O segundo problema que nós falamos, o primeiro relacionado a Deus, o segundo relacionado ao homem, a mim e a você. Nós dois. Olha só, eu quero ler Hebreus 9:14. Se você conseguir abrir sua Bíblia em Hebreus 9:14, problema agora com o homem. Você tem um problema com Deus que se resolve com o sangue. Agora você tem um problema com você mesmo. Hebreus 9:14, eu vou ler. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui muda. Aqui fala que o sangue purifica também a consciência. Vamos dizer que você está dirigindo um carro. No caso do supervisor Gracivaldo, a carreta. E vamos dizer que você pega uma multa, o guarda, você correu demais, o guarda te multou. E aqui nos Estados Unidos, você, quando recebe a multa, então o guarda, ele vai te dar uma cópia da multa. Eu creio que no Brasil deve ser assim também. Te dá uma cópia. Você fica com uma cópia da multa. Então, por que você ganhou aquela multa? Número um, porque você infringiu a lei. Você infringiu a lei. Número dois, você está com um problema com o governo. Você tem uma dívida. Você tem que pagar a dívida. Não é assim? Existe uma lei no seu país. E você infringiu a lei. Você é o quê? Você tem que pagar. É assim que funciona. Por isso que a cópia da multa de trânsito mostra que você infringiu a lei. E, e agora? Se a multa for muito alta e você não tiver dinheiro, como é que você faz? Você vai ter dificuldade para pagá-la. Agora, a consciência, ela tem um registro do pecado. A sua consciência, eu estou usando a segunda pessoa, você. Você pecou. Número um, você caiu em Adão. Número dois, você continua pecando. Então, você clamou sangue. O sangue vai limpar a sua consciência, mas em muitos casos você ainda está com um problema na sua consciência. Em outras palavras, aqui fala o registro da multa. Enquanto você não pagar a multa, ela vai ficar ali no sistema. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Você paga a multa e você ainda fica no sistema toda a sua vida. Toda. Ela sempre vai ficar ali mostrando que você cometeu uma multa no ano de 2005, na sexta-feira, na terça-feira, tá ali, você pagou, mas fica os teus recordes, o seu registro que você cometeu uma infração. Mas aqui, quando se trata do pecado, nós temos um problema com você aqui. A consciência tem um registro do pecado. Nesse versículo, somente o sangue de Jesus pode limpar esse registro. Aqui fala que o sangue de Jesus vai nos limpar do problema da nossa consciência. Isso aqui é muito grave, é muito sério. Isso aqui é muito, muito importante. Então, olha para a morte de Jesus. Você vai ver que quando nós pecamos, o que aconteceu? Nós também cometemos uma infração na lei de Deus. O que é o pecado? O pecado é quando você quebra a lei de Deus. O que é o pecado? O pecado é quando você não cumpre a lei de Deus. Deus disse que pecado é pecado.
Então, e ele disse: não peca. Mas você foi lá e pecou. Você não cumpriu a lei. Você é um transgressor. Você ficou com uma cópia, e agora? Satanás, vamos falar disso já já. Ele vai ficar com a primeira via e a sua consciência com a segunda via. Como é que você vai resolver isso? Orando? Adorando? Pregando o evangelho? Não. Dobrar seu joelhinho. Oh, Senhor, sou tão sujo. Ah, Senhor, eu me arrependo. Oh, Senhor. Então, a consciência ela vai sendo limpa pelo sangue. Somente Jesus, ele cumpriu a lei de Deus 100%. Ele nunca pecou. Nunca. Por ele cumprir a lei de Deus, ele pôde ser o cordeiro substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele cumpriu a redenção por pecadores inimigos como eu e você. Agora, nós só conseguimos obter esse sangue por meio do arrependimento. Deixamos de cumprir a lei de Deus quando nós pecamos. Deixamos de cumprir a lei de Deus quando a nossa consciência fica com essa mancha, com essa cor. Sempre que pecarmos, irmãos, nós vamos ter que tratar esse problema com arrependimento. Quando isso é feito adequadamente, o Senhor esquece desse pecado. Eu queria ler Jeremias 31, 34. Se você conseguir abrir sua Bíblia, esse versículo eu aprecio muito. Jeremias capítulo 31, o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha agora, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você trata seriamente, tratou seriamente, o Senhor está dizendo, você fez certo. Agora, quando você finalizou, hoje, agora, depois do culto, daqui meia hora, você já está com pecado de novo. E você precisa de outro arrependimento. Amanhã, você precisa, porque você já pecou de novo. O arrependimento precisa ser constante. Ah, mas eu não menti, eu não roubei, eu não saí de casa. Por que eu pequei? Irmãos, quando nós saímos do Espírito, nós já pecamos. Quantos pensamentos entram na sua mente a cada 24 horas? Todos pensamentos maus, todo pensamento bom, que não vem da vida de Deus, que não vem do Espírito Santo, você já pecou. Somente quando estamos em Cristo, nós não pecamos. Somente quando estamos no Espírito. Todo ser humano que tem essa natureza não escapa disso. Não escapa. Somente o sangue de Jesus pode limpar a nossa consciência. Eu não vou ler o Salmo 32, versículo 1 e o versículo 2. O terceiro problema, agora com Satanás. O primeiro com Deus, o segundo conosco mesmo e o terceiro com Satanás. Eu vou andar mais rápido. Eu quero ler Apocalipse 12, o versículo de número 10. Apocalipse 12, o versículo 10 fala assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. O acusador. Veja, 3 problemas. O primeiro problema, quando você nasceu com Deus, com você mesmo
E agora com Satanás. O primeiro problema você resolve com sangue, nós vimos que o segundo problema você resolve com sangue, e agora o terceiro você também vai resolver com sangue. Satanás, ele é o acusador. Ele gosta, ama, aprecia de gastar o seu tempo acusando os filhos de Deus. Você precisa entender quando é a acusação de Satanás. Quando ele está te acusando. Veja, isso, o cristão, ele perdeu essa referência. Ele perdeu. Ele conhece todos os versículos que trata de dinheiro, de finanças, de bem-estar nessa terra, de autoajuda. Mas quando se trata agora de como descobrir o pecado veio, então você tem uma cópia. E Satanás tem a original. Ele não vai lá te acusar de qualquer maneira. Ele não é bobo. Ele te ofereceu o pecado, você caiu. Então agora veio a multa. Ele fica com o original e a sua consciência com a. E quantas ele vai ajuntando ali na mão e apresentando para Deus todo o tempo. Cada queda, cada pecado. Você já imaginou na hora do arrebatamento? Por que os cristãos não conseguem, não vão conseguir entrar? Porque quando o arrebatamento for acontecer, se Satanás tiver cópia de multas nas mãos dele, diante de Deus te acusando, você crê que Deus vai dizer, Satanás, sai para lá, eu vou levar a minha filha, mesmo assim eu vou levar. E a justiça de Deus, aonde que fica? Ele precisa cumprir a sua justiça. E a santidade dele, você crê que ele vai te colocar no céu, você em pecado? Você crê que você vai entrar em pecado no céu? Você acha que Deus te suportaria no céu em pecado? Você acha que você mesmo suportaria você em pecado no céu, com o corpo eterno? Todos lá desfrutando da presença de Deus, todos contentes, adorando, e você lá no canto brabo, bravo com as coisas, porque não me deram isso, porque eu estou assim. Você se suportaria em pecado no céu? Ninguém te suportaria. Se aqui na terra, se você é casado, você já tem problema com a sua esposa, seus filhos, seu esposo, com seus amigos, já tem pessoa que não te suporta. Você é chato. Tem momento que ninguém te suporta. E se você tivesse a eternidade agora? Isso é muito sério. Então, aqui, Satanás, se na hora do arrebatamento, se ele tiver, se você tiver pecado, se você não tratou com arrependimento, se você foi enganado, e você lia a Bíblia de vez em quando, ia lá nos cultos no domingo, amém, aleluia, eu sou cristão, tal. Você foi enganado, o inimigo te enganou. Você não se arrepender, e aí? Aí o arrebatamento acontece e você vai brigar com Deus. Você vai entrar na justiça, pegar um advogado e processar Deus porque você ficou? Você acha que vai funcionar? Se tiver pecado, você não pode sair da terra. Você entende a importância do arrependimento? O diabo vai fazer de tudo para você não se arrepender. Todo tempo você tem que abrir a sua boca. Se você for sábio, você precisa todo o tempo. Ah, Senhor, eu sou um pecador. Eu me arrependo, Senhor, de todo o pecado que eu pratiquei hoje, essa semana. E aí você vai citando um por um. Não fica com aquela oração de 2 minutos, gasta mais tempo. Chora. É a sua eternidade que está em jogo. Então, se você pecou 10 vezes, você nem percebeu.
A consciência vai ficando cauterizada, que você não percebe que você pecou. Não percebe, não, eu não pequei. E o inimigo está com 10 multas lá, torcendo para você não conseguir se arrepender. Porque ele sabe que se ele te arrastar para a tribulação, ali você vai cair na mão dele, na mão do anticristo. Ali você vai pagar o preço. A coisa ali vai ser diferente. Ele sabe que se você cair ali, você já não pode mais se arrepender. Seu arrependimento já não tem mais nenhum poder, porque acabou a era da graça, o sangue foi tirado do propiciatório. Agora, a única maneira para você sair dessa terra é se você for martirizado pelo anticristo, torturado, se tornar um mártir, e perdendo pedaços do dedo, sendo cortado pouco a pouco. Se a Bíblia fala que as torturas que o anticristo vai fazer com seus soldados vai ser as piores. Agora imagina aqueles que foram cerrados pelo meio. Se aquilo não é uma tortura, o que é? Colocar a pessoa de cabeça para baixo, abrir as pernas, amarrar uma perna aqui, outra perna de cabeça para baixo, pegar uma serra e ir abrindo bem devagar. Nega Jesus. Não vou negar. Aí dá mais uma. Nega Jesus. Não vou negar. Nega Jesus. E aí? Até ir descendo pouco a pouco. Não ter pressa para matar. Você acha que isso vai ser brincadeira? Quem vai suportar essas coisas? O profeta do Senhor viu uma mulher que era cristã nessa era e ela perdeu o arrebatamento. Ele viu quando os soldados estavam arrancando aqui, meteram como uma navalha, abrindo bem a pele dela e começaram a puxar o cabelo, arrancando o cabelo, o couro cabeludo dela. E o sangue saindo e eles negam Jesus. Bem devagar. Vocês acham que isso vai ser brincadeira? O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos arrastar para aquele lugar. Naquele lugar não existe direitos humanos. Não existe democracia. Hoje o tema da minha mensagem seria o fim da democracia e a última semana de Daniel. Na última hora eu mudei o tema. Não existe democracia naquele período. O acusador, ele vai fazer de tudo, porque ele sabe que o arrebatamento vai acontecer. Ele está carregando os cristãos de pecado. E ele está colocando no coração dos cristãos que não precisa de arrependimento, que não precisa parar de pecar. Se você se arrependeu, para de pecar. Não caia mais na... Em espanhol, hablamos la trampa de Satanás. No laço de Satanás. Você precisa... O que caiu lá, Senhor, eu pequei. Agora, aquilo ali eu não caio mais. De jeito nenhum. Pede ajuda. Porque você tem um acusador aqui que não está brincando. Quando Deus fala dos nossos pecados, quer dizer que o inimigo, ele vai nos acusar. A meta dele é nos condenar. Veja bem, a meta dele é fazer Deus nos condenar. O que traz a acusação. Você tem um promotor de acusação no fórum. Qual é a meta daquele promotor? É apresentar fatos para o juiz de que aquele réu precisa ser condenado. Eu estou vendo a supervisora Ana Cristina. Precisa. O promotor de acusação, ele tem que apresentar fatos. O juiz tem que ser convencido por aquele promotor que aquele réu tem que ser condenado. Você acha que o inimigo só chega lá e fala: eu vou pegar o nome aqui
vou pegar o meu nome, vou pegar Lucélio. Você acha que o inimigo vai falar, Deus, o Lucélio pecou, olha aqui a multa. Você acha que ele vai fazer só isso? Claro que não. Ele é um promotor de acusação. Ele vai contar uma história para Deus me condenar. Ele precisa convencer Deus, o senhor tem que condená-lo. O senhor precisa jogá-lo no inferno. O senhor tem que fazer isso. Olha o que ele fez aqui. Ele quebrou a sua lei. Eu conheço, Deus, a sua palavra. Você sabe que Satanás conhece a Bíblia. Talvez melhor do que nós, porque ele sabe aonde nós caímos. E o pecado é quebrar a lei de Deus. Você acha que ele está ali para contar história para Deus? Ele está ali para nos acusar e nos condenar diante de Deus. Ele quer fazer Deus nos condenar. Mas, por outro lado, tem um sangue que está do lado. Do lado. Então, se você agora, na terra, você começa a se arrepender da sua maldade, você é uma pessoa malvada, você é orgulhoso, você é soberbo, você é uma pessoa cheia de problemas, e você começa a reconhecer que você se justifica demais, você é uma pessoa terrível, e você começa a reconhecer, quando você começa a chorar, se arrepender, irmãos, o acusador não tem mais como te acusar. Mas você que tem que acionar isso. Porque na hora que, de fato, o seu arrependimento na terra, ele é feito de todo o seu coração, esse seu arrependimento entra dentro da eternidade e aciona o sangue a teu favor. O sangue está ao seu favor. É teu, já foi conquistado na cruz. O Senhor já pagou um preço por você. O Senhor já te salvou. Mas você continua pecando. Não é assim que o ser humano faz? Por isso que isso é totalmente condicional. Eu gosto dessa palavra, condicional. Gosto muito dessa palavra. O que quer dizer condicional? No Brasil existe consórcio. Eu acho que tem ainda. Você compra um consórcio, você tem. Na época que eu trabalhei no banco, tinha duas maneiras de ganhar um carro ou a moto. Número um, por sorteio, e número dois, por você pagar tudo. 60 meses. É condicional. Você comprou algo, mas é condicional àquilo. O carro é teu, mas você vai ter que pagar até o final, ou você vai ganhar no meio, em algum momento. O sangue de Jesus, ele é condicional. Você não consegue obtê-lo se você não abrir sua boquinha, seu coração. E eu digo a você, para de pecar. Quando você recebe o perdão, você não pode brincar com isso. Você não pode brincar. O falar de Deus é sempre específico e positivo. É direto. Nós precisamos examinar a nossa vida. Nós precisamos. Se você confessa, se você se arrepende e reivindica o sangue, você deve parar. Você nunca mais deve pecar. Você tem que dizer para Satanás, Satanás, sai agora. Eu já confessei meu pecado, eu já me arrependi e eu creio que o sangue de Jesus já te derrotou, já te destruiu. Você já foi derrotado. O pecado que eu pratiquei já foi derrotado. E eu quero ler o último versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu aprecio muito esse versículo e eu o temo muito. É um dos versículos que eu mais temo. 1 Pedro 5,8 fala assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário. Veja, vosso adversário.
anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém. Aqui você vê uma guerra. Para você vencer essa guerra, do que você precisa? Do sangue de Jesus diariamente. Você viu o que pode nos tirar da comunhão com Deus? Você viu o que pode nos tirar do princípio? A luta do Senhor, o que era desde o princípio, é nos levar de volta à presença de Deus. Mas você tem 3 problemas. Número 1, você tem um problema com Deus, você tem um problema com você mesmo e você tem um problema com o acusador, com Satanás. E você viu que os 3 problemas se resolvem com sangue. E tudo vem pelo arrependimento. Isso é o evangelho eterno. João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Mateus 3, versículo 2, e Mateus 4, versículo 17, o Senhor saiu depois do jejum de 40 dias, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não tem outra mensagem. Se você quer ser preparado, nós vamos repetir essa mensagem para você. Ah, mas vocês não são uma igreja de 2 mensagens? Não, nós vamos pregar mesmo para você. Nós vamos pregar. Isso vai gerar temor em você. Vai gerar temor em nós. Nós conhecemos toda a Bíblia. Eu estudei a Bíblia, cada versículo. Não tenho um problema de te ajudar em qualquer um dos versículos. Não tenho problema. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro falar do arrependimento para você. Eu não vejo o sangue de Jesus. Mas eu creio que quando eu me arrependo, ele vem para me limpar. I believe it. Eu creio. My hope is the blood of Christ. A minha esperança é o sangue de Jesus. E eu vou já finalizar. Eu quero aqui implorar para você. A vida eterna, ela veio a nós por meio do Evangelho. A vida de Deus, ela vem por meio do verdadeiro Evangelho. E se você vê Levítico, a vida está no sangue. Vida e sangue estão juntos. Quando você tem o sangue, você tem a vida. Então você precisa estar claro que nesta vida de Deus, que veio como a palavra encarnada de Deus, a vida estava nele, estava na palavra, e a palavra era a luz dos homens. Cristo Jesus veio, o Messias veio. Enquanto ele estava vivo, ele era um grão de trigo, João 12, 24. Mas ele precisava morrer. Alguém tinha que jogá-lo na terra. Você joga um grãozinho na terra, com alguns dias, a casca, ele vai morrer. E a vida vai romper aquele grão. Vai romper aquela casquinha, a vida rompe e ela vai subir. Jesus era um grão de trigo inteiro. A sua crucificação é ele indo para a cruz, é como se estivessem jogando ele no chão. No terceiro dia ele ressuscitou. A vida de ressurreição sai para produzir muitos grãos. Experimentar Cristo agora é nossa meta. O sangue nos leva para Cristo. O Messias prometido. Se você errou, você tem sangue. Mas se você quer avançar, você precisa da vida. E esses 2 elementos estão em Cristo Jesus. A nossa meta é essa pessoa agora. Nós não podemos querer ficar fora de Cristo, distante de Cristo. Nós não podemos estar separados de Cristo. Nós temos que resolver nosso problema com Deus, conosco mesmo e com Satanás, para nós estarmos em Cristo.
Por um lado, nós estamos em Cristo, mas por outro, Cristo está em nós. Quando eu recebo Jesus, ele entra para dentro de mim. O meu espírito é a habitação de Cristo. O meu espírito é o templo. Mas quando eu me batizo genuinamente, o batismo me coloca dentro de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Por um lado, Cristo está em mim como a esperança da glória. Por outro, eu preciso entrar em Cristo. É um viver de Cristo em mim. É um viver eu em Cristo até a eternidade. A vida eterna, ela já entrou em nós. Você já tem a vida eterna. Se você nasceu de Deus genuinamente e você está cuidando da tua salvação, você já tem a vida eterna. Ela entrou em você. Quando Cristo entra, ele disse assim em João 4, a vida estava. Quando você recebe Cristo, você recebe a vida eterna. Agora vai chegar um dia que essa vida eterna vai se manifestar com o arrebatamento. Nós, nesta terra, já precisamos começar a viver a vida eterna hoje. O cristão, ele precisa viver nessa terra como se ele já estivesse vivendo nos céus. Ele tem que trazer a cultura dos céus para a terra. Ele tem que trazer o viver do céu para a terra. Ele vive na terra já em ressurreição. Ele vive nessa terra já totalmente translandado, já em outra dimensão. O seu coração está sendo arrebatado pouco a pouco. Ele já está sendo transferido para o reino de Deus. Ele já desfruta a vida eterna. Ele desfruta Cristo. Ele desfruta a nova criação. Ele já não se preocupa com o evangelho dessa terra, com as coisas dessa terra. Ele desfruta já o Cristo maravilhoso. Ele anela a vida de Cristo. Ele espera a vida de Cristo. Ele deseja a vida de Cristo. Ele não tem outra meta. Ele quer Cristo, Cristo, Cristo. Ele precisa de Cristo. Eu vou fazer uma oração. Se você repita comigo essa oração, por favor. Repita com muita fé. Diga assim, você que está na sala do Zoom, você que está nas plataformas digitais, diga comigo assim, poderoso Senhor Jesus. Eu entendi a sua mensagem. Poderoso Senhor Jesus. Eu reconheço que eu tenho um problema diretamente com Deus. Eu tenho um problema comigo mesmo. E eu tenho um problema com o acusador. Constantemente, Senhor. Mas eu entendi que se eu viver uma vida de arrependimento, eu vou ter o sangue do Filho de Deus. E o sangue de Jesus resolve o problema que eu tenho com Deus. Vai me reconciliar com Deus. Resolve o problema que eu tenho comigo mesmo, na minha consciência. E resolve o problema com o acusador. Por isso, Senhor, nessa noite, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que tenho falhado. Eu me arrependo, Senhor. Eu tomo o sangue de Jesus para me reconciliar com Deus, para limpar a minha consciência de toda obra morta e para derrotar o acusador. Eu tomo o sangue de Jesus para me reconciliar eternamente com Deus. Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Me ajuda a me apartar do pecado e da injustiça. Me dê tolerância zero ao pecado. Guia os meus passos para a eternidade.
Hoje eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração com fé, eu te felicito. Cuide agora muito bem da sua eternidade e conte conosco. Nós queremos ajudá-lo. Entre em contato conosco pelas redes sociais. Entre em contato conosco para que nós possamos te conhecer. Vamos caminhar juntos. Está bem? Muito obrigado. Você que está conosco no Zoom, você que esteve conosco pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Telegram, pelo Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe você. No nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.